Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico aos senhores deputados, deputadas, de que a ata da sessão anterior foi encaminhada aos gabinetes dos senhores deputados e deputadas e a mesma, essa presidência a dá por aprovada e o expediente da nossa sessão ele foi distribuído eletronicamente a todos os senhores deputados e deputadas. Nós entramos em breves comunicações e o primeiro orador inscrito é deputado Carlos, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, deputado Padre Pedro, nobres deputados, aqui no Palácio Barriga Verde, os amigos que nos assistem pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa, pela rede mundial de computadores. Muitas das vezes, deputado Antídio Lonelli, que nós viemos à tribuna da Assembleia Legislativa, nós viemos tratar de temas inerentes a Santa Catarina e inerentes ao Brasil. Eu sou deputado do Partido Liberal e, por óbvio, opositor ao governo federal. E na nossa concepção, não faz um bom trabalho ao Brasil. Seja por falta de liderança, por falta de boas ideias, por um time não bem montado, para que a gente seja justo também, por uma conjuntura internacional que não é tão favorável. Antes do início da sessão, eu conversava com o deputado Mário Mota, que é muito inteligente, né? Tem sempre caracterizado pela sua calma, pelas suas colocações muito ponderadas. E hoje eu venho falar com o meu estado, de Santa Catarina, sobre a atuação parlamentar brasileira. Infelizmente, as casas legislativas municipais e a nossa do Estado, e das outras entidades federativas também, elas não têm a mesma reverberação que tem o Parlamento Federal. O Parlamento Federal, ele acaba, e digo isso infelizmente, ditando a regra e a cara do que é o parlamento no Brasil, apesar de assim não o ser. Mas, como tem mais visibilidade, as pessoas acabam enxergando mais o trabalho parlamentar federal do que o estadual e o municipal. Muito do descrédito com a política e com os políticos é uma reação justa a um trabalho que é feito e que não é feito em favor do Brasil, é feito em favor do próprio parlamento e dos seus representantes eleitos. Ontem, eu me preparava para vir à tribuna, nesta manhã de quinta-feira, comemorar
uma ação acertada do Congresso Nacional, coisa rara de acontecer. E quando eu digo isso, eu não quero generalizar os seus integrantes, mas quero apontar para a sua maioria. É claro que existe muita gente boa que se exclui desse total. E o Parlamento Nacional ontem, de maneira corajosa e acertada, sustou o decreto presidencial que aumentava a carga do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, sobre o ombro do trabalhador brasileiro, que é quem paga o IOF. Podem tentar mentir para o brasileiro, dizendo que é a instituição bancária, que é o grande investidor internacional ao enviar os seus bilhões de reais ao exterior. Acredita nisso o coitado do desinformado. O IOF é pago pelo trabalhador. Sempre que uma empresa faz uma operação de câmbio, de empréstimo, e estas operações elas são feitas diariamente para que as empresas possam completar o seu caixa, gerar a sua atividade e manter os seus empregos, essa carga absurda é arcada por quem consome aquele produto. E como ele é cada vez mais caro, cada vez menos gente consome. E quanto menos gente consome, menos a indústria produz. Quanto menos a indústria produz, menos emprego ela gera. E essa é a roda do aumento de impostos. E o Congresso Nacional, que eu queria ter hoje a oportunidade de vir aqui para elogiar, junto com a medida acertada, consegue escorregar mais uma vez no corporativismo e no trabalho feito para a proteção dos seus próprios representantes. Que vergonha! Santa Catarina, mais uma vez prejudicada. Constituição Federal, deputado Mário Mota, define a composição do parlamento brasileiro em número de cadeiras dividido pela proporcionalidade de habitantes e eleitores. O nosso estado de Santa Catarina, que tinha 16 dos 513 representantes, passaria a ter 20. A nossa representação parlamentar federal seria mais robusta, seria maior. E outros estados da federação teriam a sua participação reduzida, para que Santa Catarina tivesse a sua participação aumentada, sem gerar R$1 de gasto a mais para o povo brasileiro, e aumentando a representação de Santa Catarina, que é pequena, perante o Congresso Nacional. O que fizeram os nobres senhores e senhoras, em sua maioria, parlamentares da Câmara Federal e do Senado Federal? Aumentaram o número de cadeiras para os estados que teriam diminuição. Mais uma vez, Santa Catarina é prejudicada pela federação, tendo a sua representação, que seria aumentada, diminuída ainda mais. E nós vamos ter que ajudar a pagar os 65 milhões de reais só no próximo ano da próxima legislatura, e assim vezes a eternidade. Que vergonha para as casas legislativas do Brasil. Dá vergonha de ser parlamentar. Assaltaram a representação e o bolso do catarinense. Mais uma vez,
o melhor, o mais produtivo, o mais bonito, o mais dinâmico estado dessa federação sai prejudicado da conta. E aqui, para que fique claro, teve participação de tudo quanto é corrente política, se protegendo o mandato, correndo que nem um cachorro esfomeado atrás do osso, querendo manter a sua cadeirinha quente, acolchoada e confortável no parlamento, que, volto a dizer, não são todos, mas muitos não têm aptidão para fazer outra coisa na vida e dependem dessa pouca vergonha. Eu fico triste com o que aconteceu com o parlamento. Infelizmente, isso vai reverberar em todos nós, que nada tivemos a ver com isso, porque nós não somos parlamentares federais. Mas cabe aqui o registro da nossa indignação com o que está acontecendo com o Brasil. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, nós entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PDT, nós não temos nenhum orador inscrito. Do PL, da mesma forma, também não temos oradores inscritos. O Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, também nós não temos nenhum orador inscrito. Bloco União, PSD e PRD, da mesma forma. Bloco Democrático, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL, também ninguém inscrito a se manifestar. Podemos, Republicano e Novo, também não. E da mesma forma o Partido Progressista, o PP. Assim, nós entramos na ordem do dia de hoje. E nós temos alguns encaminhamentos que essa presidência os fazem. Comunicado, esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 594 a 597, e esta presidência comunica que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos. Requerimento 2145 a 2148. Fim da ordem do dia. Nós não temos nenhum orador inscrito em explicações pessoais, e este presidente em exercício quer aqui manifestar a gratidão ao nosso presidente deputado Júlio Garcia por ter me concedido esses 14 dias na presidência do Parlamento Catarinense. Então, deixar aqui a gratidão ao nosso sempre presidente, deputado Júlio Garcia. Deputado Mário Mota. Me perdoe, o senhor praticamente encerrou a sessão, mas ainda dentro da sessão eu registro o nosso cumprimento, eu sei que falo em nome dos deputados que hoje compõem essa plenária, por sua passagem à frente da presidência, com a sua ponderação, com a sua tranquilidade. Faço esse registro em nome dos nossos queridos parlamentares que estão aqui. E tenho certeza que eles referendam. Um abraço, Padre Pedro. Obrigado, deputado Mário Mota. Deputado Carlos Humberto. Senhor presidente, quero me somar ao deputado Mário Mota. O senhor, que tem muita experiência aqui no nosso parlamento catarinense, com certeza soube e sabe conduzir os trabalhos da menor forma possível. Foi um grande substituto para o nosso presidente Júlio Garcia. E parabenizo o senhor também por essa passagem à frente da presidência do nosso parlamento. Meus parabéns. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, Padre Pedro Baldiceira, quero também cumprimentá-lo pela sua sabedoria, pela sua paciência, sapiência. O senhor que tem uma vasta experiência
e que soube tão bem conduzir esta casa. Então, parabenizá-lo pelas ações, pela sua condução e dizer de que o senhor representa o nosso parlamento catarinense. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, deputado Antídio Lunelli, manifestando aqui a minha gratidão novamente ao nosso sempre presidente deputado Júlio Garcia e, ao mesmo tempo, também a bela convivência que tivemos nesses poucos dias, mas importantes, com todo o parlamento e especialmente com todos os senhores deputados e deputadas. A minha gratidão sempre a todos e a todas. E antes, porém, de encerrar a presente sessão, essa presidência convoca outra especial para as 19 horas, em homenagem à Semana Estadual do Alimento Orgânico e Agroecológico. Está encerrada a presente sessão.